do poder emana do povo, é o artigo 1. Vamos pra cima, Brasil! Fala, patriota, como é que você tá? Espero que por aí tudo esteja maravilhosamente bem. É uma honra estar por aqui, juntamente contigo, na base do acidente. Começando, a gente começou muito bem. Problema de ao vivo. Exato. Mas é muito bom estar com você. Tá pela sexta vez, essa que é a sexta edição do podcast Todo Poder Emana do Povo. Você já me conhece, eu sou o Joalisson Farias e aqui do lado eu tenho a honra de estar sempre bem acompanhado e seguro. Até porque o cara tem experiência de 30 anos na segurança de Pernambuco, enfrentando bandido. Né? Então, do lado dele, eu me sinto seguro demais. É muito bom estar com o senhor Coronel Alberaci. Bom dia, Joalisson. Bom dia a você que está aí nos ouvindo. Mais uma vez, um prazer tremendo estar aqui nesse podcast Raiz. Um DNA 100% de direita, da melhor forma. E aí eu te convido já, nesse primeiro momento, a deixar o teu like, né? Fazer o comentário. Comenta aí alguma coisa, deixa aí um emoji para que a gente possa ver aquela carinha feliz ou triste, mas comenta, não deixa de deixar o teu like aí, porque isso ajuda muito o programa a impulsionar. Além disso, hoje você vai ter a oportunidade de conhecer alguém um pouco diferente daquele costume que a gente está trazendo, né? Isso. Quebrou um pouquinho a regra, né, Joalisson? E aí tem essa fera aqui do meu lado, que eu não vou anunciar, quem vai anunciar é Joalisson. Tudo bem. Mas é um cara que eu tenho muito prazer, muita honra em estar ao lado dele. Quem é, Joalisson? Antes de eu anunciar, eu vou deixar você curioso. Deixa eu te contar. Quando o coronel fala a gente quebra a regra, é porque a gente expandiu a nossa panelinha, a gente tirou a tampa da nossa panelinha. Em que sentido? O presidente nacional do artigo 1, o Jonas Neto, nos deu liberdade de ir além do artigo 1 Isso. e trazer pessoas que não fazem parte do artigo 1, mas que têm a mesma ideologia, têm os mesmos princípios. E é por isso que a gente trouxe para cá, né? Porque pensa igual nós pensamos, é a favor do povo, entende? Quando se fala patriar, né? Deus, pátria é a terra e o povo, certo? Família e liberdade. E se tratando de Deus, pátria, família e liberdade, esse homem entende. Ele tem exemplo. Oh? Esse tem exemplo. Não é? Quem é, Joalisson? É o professor João Antônio. Seja muito bem-vindo. Bom dia, meus irmãos. Muito obrigado, Coronel. Muito obrigado, Joalisson. Muito obrigado a você do Artigo 1 que está nos ouvindo aqui, nos vendo. É uma satisfação estar aqui com vocês. Maravilha. Vamos começar. Claro que sim. Já vamos, muito bem. sem perder muito tempo, né? Claro. Professor João Antônio, o pessoal ainda do Artigo 1 não lhe conhece, né? E a gente vai começar pela tua história pessoal, para depois a gente entrar na história política, certo? Conte quem é o professor João Antônio. Porque hoje o povo chama o senhor de professor. Eu sou professor há 30 anos já. 30 anos. Assim, o tempo que o coronel tem de segurança pública, eu tenho de sala de aula. Começou em 95, então. Eu comecei em 95. Na verdade, oficialmente em 95, não oficialmente antes, eu já dava aula de auxílio aos meus colegas na escola, enquanto eu aprendia alguma coisa, assim, sempre tive o costume de aprender uma coisa muito rápido e fazer todos os meus exercícios bem antes do professor mandar. Então eu ajudava os demais. Ajudava minha irmã, né? Eu tenho uma irmã gêmea, estudou sempre comigo na mesma sala de aula, então eu sempre ajudava minha irmã quando ela precisava. Mas ela não parece com o senhor, não, né? Não, ela tem 1,60 m, teve cabelos... a sorte de não parecer graças a Deus, cabelo bonito, cabelo preto bonito, 1,60 m, eu tenho 1,90 m, a diferença é enorme. Eu costumava brincar que apenas minha mãe conseguia diferenciar a gente. Nós éramos gêmeos tão idênticos que apenas minha mãe diferenciava. Olha, não tinha como não... A gente não parece gêmeo, na verdade. Ó, viu, coronel? E só lhe interrompendo um pouquinho, ele tem 1,90 m e é o menor lá da casa dele, dos meninos. Os meus filhos são maiores do que eu. Eu sei disso. Meus pequenos, meus bebês. Os bebês dele, né? Então, eu decidi que seria professor desde cedo. Eu sabia, aos 6 anos de idade, que eu queria ser professor. Era o meu programa favorito na TV, era o Telecurso, primeiro grau. Eu assistia de manhã cedo. Minha mãe dizia que eu ficava preso na televisão assistindo lá. E sei que sou professor por causa de um professor. Um professor que, acho que o nome dele era Luiz Mário, professor de matemática. Ele conseguia escrever na lousa um 4 perfeitamente triangular. Perfeitamente triangular. Era a minha inveja. Eu disse, um dia eu vou escrever numa lousa branca
branca um 4 perfeitamente triangular. Hoje eu escrevo na lousa branca e meu 4 parece horrível. Assim, eu não consegui imitar ele perfeitamente, mas assim, foi uma das coisas que me levou ao magistério. E, sinceramente, se eu tivesse 200 vidas eu entregaria ao magistério. Eu acho que é uma missão, é um sacerdócio e eu tenho muito prazer em ser professor. A sua formação é matemática? Então. A minha formação é em design. Assim, Design, desenho industrial pela Federal, mas eu sou técnico em eletrônica formado pelo IFPE, pela antiga Escola Técnica Federal. E assim, tudo me levou para exatas. Assim, tudo me levou para exatas. Design, eletrônica. Eu sempre tive uma cabeça muito melhor para exatas, apesar de gostar de ler muito, apesar de entender muito texto também, nunca tive problema com português. Eu cheguei a frequentar na Federal 3 semestres de letras, certo? Aí não me identifiquei muito, mas assim, sempre gostei da língua portuguesa, ainda hoje dou aula de português, se necessário. O senhor lembra qual foi o ano que o senhor frequentou a Federal, professor? 92 a 96 eu fiz a Escola Técnica Federal, em 97 eu passei na Federal pela primeira vez em estatística, cursei um período e sinceramente por razões pessoais eu não consegui continuar, que era necessário ter muita dedicação à Federal naquela época, um turno diurno, né? E eu tinha que trabalhar, então me afastei. Um ano e meio depois eu entrei em letras, também por questões pessoais eu tive que me desfazer assim, do curso e finalmente entrei em 2001 em desenho industrial. Desenho industrial. Ô professor, aí vem uma pergunta que está fora do script. Naquela época a Federal ensinava? Olha, assim, a área de exatas, a estatística sempre teve, a Federal é marcante na área de exatas no Norte-Nordeste. Então, assim, eu tive aula de verdade, eu tive que aprender a estudar de verdade na Federal, em estatística. Né? Na parte de humanas, especialmente na parte de desenho industrial, eu achei que eu estava mais no mercado pop, sabe? O que era o mercado pop antigamente lá em Recife, todo mundo muito alternativo, então eu ia pro restaurante universitário de camisa de botão, normal, e achava que não fazia parte daquele grupo. Não, eu era um alienígena. Eu era o único que usava camisa de botão, eu não tinha cabelo azul, eu não usava sandália de couro naquela nos anos época. 90. Já não tinha... Então já era estranho. E eu não conseguia comer num restaurante universitário porque eu não sabia o que era aquela salada verde. Eu tinha medo de descobrir o que era aquela salada verde. Mas podia ser alguma coisa que não fizesse. Que não deixasse de cabelo azul. Exatamente. Isso já em 95. Isso em 97. Isso em 2000. 2000. Quando eu fiz o Cefiche, né? O Cefiche não, o CAC, que era o Centro de Artes e Comunicação da Federal, onde tem a aula de design, né? O curso de desenho industrial. Então, muito esquisito, assim, não é a minha praia. Eu respeitava muito o pessoal, mas realmente não era a minha praia. Eu me sentia uma pessoa fora da caixinha ali. E os professores não ajudavam muito, porque os professores eram exatamente aquilo reflexo do que os alunos eram. Os alunos eram reflexo dos professores. Como é hoje, na verdade? Eu não faço a mínima ideia. Hoje deve ser bem pior. Acredito que com tudo que tá acontecendo, que se tornou, que era antigamente questionável, as posturas que eram questionáveis, que hoje são aceitáveis e logo vão ser obrigatórias se a gente deixar. Vai ter que sair do país antes. A gente vai ter que sair do país antes. Serviço militar. Exato, né? Antes que fique obrigatório pintar o cabelo de rosa ou coisa parecida, né? Infelizmente. A gente vai conseguir retomar essas rédeas. Foi experiência, mas foi experiência. Mas é interessante. E naquela época toda, deixo bem claro já para adiantar meu background político, naquela época eu era de esquerda. E era. O senhor era Pronto, essa era a questão seguinte. Como o senhor caiu na direita? Me explique. Mas eu comecei a trabalhar, né? Aí é o suficiente. Comecei a trabalhar. Muito bom. A realidade bateu na porta. Na verdade é o seguinte. Começou a trabalhar. Eu venho de uma família que eu posso chamar e que eu costumava chamar de oligarca. Meu sobrenome é Carneiro Leão. Então eu sou da família Carneiro Leão, uma família de gente de fazenda, de usina, de cana-de-açúcar. A minha família inteira vem de uma eternidade. Souza Leão / Carneiro Leão, né? Minha avó é Souza Leão, casou com Carneiro Leão, a gente ficou com o sobrenome Carneiro Leão, minha mãe. Só que a gente é a parte plebe da família, né? A gente não tem aquelas posses todas, a gente simplesmente é a parte unida. Existe uma parte desunida da família, né? E existe a parte plebe, que é a parte que se reunia todo domingo e tal, e festejava, e ainda é muito unida. Mas na minha família eu era o único que demonstrou uma preferência pela esquerda. Né? Assim, eu sempre li muito,
Durante isso, eu lembro quando isso aconteceu. Fernando Collor versus Lula, 1989. Né? O Fernando Collor foi o primeiro a usar nas propagandas eleitorais, no guia eleitoral, computação gráfica. Foi o primeiro. Então tinha um trenzinho. O Fernando Collor tinha um trenzinho animado com computação gráfica na época. E meus irmãos ficavam dizendo que o trenzinho deles era organizado e o trenzinho do Lula era quebrado. E eu era o único que defendia, que dizia que o Lula devia ser o presidente, já em 89. E isso veio acontecendo. Durante a minha época todinha, na década de 90, eu estudei em escolas ou estaduais ou federais. E nas escolas estaduais ou federais a gente simplesmente tinha retroalimentação da esquerda na vida da gente. Professores ajudavam dessa forma, pessoas que não tinham condição de pagar cursos ou escolas mais caras pensavam dessa forma também. Então não era incomum que eu seguisse por esse caminho. Sim. Você chegou a votar no Lula em 2002, não? Cheguei, eu votei em Lula em 2002. Eu fiz uma coisa que eu admito aqui para muita gente, que no final da década de 90 eu beijei a mão do Lula. Eu beijei a mão dele. Certo? Faz parte do meu currículo, eu não vou negar isso. Não, a gente tem umas falhas na vida, né? Não, exatamente. Assim, e como bom católico que busco ser, a gente tem que confessar os pecados, né? Então, estou aqui confessando um publicamente. Mas assim, eu tinha crença que ia funcionar, eu tinha crença que ele conseguiu enganar muita gente. Ele conseguiu enganar muita gente mais preparada do que eu. Ele conseguiu enganar a Heloísa Helena, ele conseguiu enganar o Babá, ele conseguiu enganar tanta gente, Hélio Bicudo, tanta gente muito mais inteligente do que eu, muito mais culta do que eu, foi enganada por ele. Certo? Só depois que realmente a gente viu o que era a busca pelo poder, o poder pelo poder insaciável, é que a gente se decepcionou. A minha decepção já aconteceu no final de 2003, quando as primeiras fumacinhas do mensalão começaram a aparecer e não só isso, as primeiras respostas evasivas do Lula começaram a aparecer. Ora, eu tinha uma certa capacidade cognitiva, graças a Deus ainda mantenho. Eu disse, essa resposta não pode ser a resposta de alguém que fala a verdade. As respostas... Eu não sabia. Não, assim... O eu não sabia. A resposta, exatamente. Entre outras coisas, o eu não sabia. Entre outras coisas, foi o companheiro tal e eu não tinha controle sobre isso. As respostas evasivas, as respostas eram claramente mentirosas. E aí eu disse, olha, minha decepção aconteceu aqui. Nessa decepção, eu passei 9, 10 anos afastado da política. Eu apenas pensei o seguinte, olha, eu vou continuar trabalhando na minha vida, vou pensar na minha família. Eu já era casado em 2003, me casei em 2001. Meu filho, na verdade, meu primeiro filho, o Pedro, já tinha nascido em 2003. E eu parei, não, para que pensar em política? É tudo farinha do mesmo saco, é tudo 50 tons de vermelho na política brasileira, né? Ou seja, o trenzinho que os irmãos falavam que era um quebrado e um consertado, é tudo quebrado. Assim, o trenzinho do Collor era só enfeitado, né, maquiado de bonito, mas assim, a podridão acontecia em todas as vertentes da política. A gente nunca teve realmente, a gente teve algumas pessoas que eram coerentes. E assim, na esquerda eu admiro pessoas coerentes, como por exemplo a própria Heloísa Helena, que se afastou do PT, né, graças à decisão que ela tomou. E assim, pouca gente sabe, a Heloísa Helena, um marco na esquerda, é anti-aborto. A Heloísa Helena, ela é enfermeira de formação e ela é anti-aborto. Uma coisa que eu só vinha a entender como guerra cultural depois de um tempo. Para mim não fazia muita diferença. O PSOL, né? Isso, ela funda e depois sai. Ela viu o que é que o PSOL se tornou. Sabe a trajetória política dela hoje? Não, ela tá low profile, ela tá na dela, quieta, ela até mesmo. Afastada. Ela se candidatou, acho que a vereadora em Maceió recentemente, mas eu acho que não venceu. Mas assim, é uma pessoa... Sumiu. E é uma pessoa que eu tenho o maior prazer de dizer, olha, apertei a mão dela, conheci pessoalmente e gostaria de sentar para conversar com ela, para entender ou para beber um pouco mais, porque ela é uma pessoa coerente, ela é uma pessoa extremamente inteligente. Daquela época, professor, quem o senhor lembra assim? A gente teve Enéas, que nós deixamos passar. Sim. Nós deixamos passar Enéas. Mas eu lembro também de um cara que eu confesso, não sei a trajetória política dele, mas eu lembro que ele tinha algumas ideias, que era o Afif Domingos. O Guilherme Afif Domingos. Não era? Ele também Dois patinhos da Lagoa, vote Afif 22 em 89. Eu não lembro nem desse nome. Mas eu lembro que a Afif também era um cara que tinha uma ideia centralizada na direita. Não posso afirmar 100%, até porque na época eu tinha 14 anos, né? Tinha 14, 15 anos, não tinha ainda uma noção tão clara da política. Mas eu lembro dessas figuras. Enéas, com todo
toda a palhaçada que a Globo pintou dele, né? E eu lembro de Afif Domingos, que não chegou nem ao segundo turno, obviamente, né? Foi Collor e Lula no segundo turno. Mas eu lembro que a Afif também era ridicularizado na Globo. Disso eu lembro. O que acontece é, como não se consegue bater o argumento, e era muito difícil você debater, por exemplo, com Enéas. Era muito difícil debater com ele, o cara era extremamente inteligente, extremamente culto, fantástico. E você não tinha como debater. Então, qual é a resposta ou qual é a artimanha que se usa num debate onde você já está perdido porque não tem argumento? Ad hominem, eu tenho que atacar meu adversário. Então, eu tenho que ridicularizar o meu adversário, eu tenho que diminuir a pessoa do meu adversário para tentar diminuir o argumento dele. Né? Porque não dá para diminuir ou não dá para rebater o argumento dele. Já que não dá para vencer no argumento, eu vou tentar diminuir ele como pessoa. Isso, é o cair chamado discreto, ad hominem, né? Schopenhauer fala do ad hominem, é o ataque à pessoa e não o ataque ao argumento. Olha, uma das coisas que me atrai muito no professor é o conhecimento Sim. histórico que ele tem. Eu já assisti algumas... E a memória, né? Você percebe? Ele lembra de slogan de 89 ali. E olha aqui, na época teve mais de 30 candidatos a presidente, né? Inclusive o próprio Silvio Santos, né? 27. A cédula tinha muita gente. Né? Eu não lembro exatamente quantos, mas eu lembro de alguns. Eu assistia ao guia eleitoral inteiro. Né? Todos eles eu gostava de assistir. Eu só lembro ali de 2002 em diante. Inclusive, o próprio slogan, o próprio jingle do Jarbas, né? Tá na minha mente até hoje. É Jarbas, Marco Marcial e Sérgio Guerra. Né? É Jarbas, Marco Marcial. Para aí você percebe como um marketing bem feito resolve. Né? Infelizmente, a gente vota... O povo como um todo, a gente vota no chiclete do jingle. Raramente a gente vai chegar lá na urna qual é a ideia que a gente vai discutir. Eu analisei a ideia de quem está se apresentando, certo? E eu falo isso como um alerta para a própria direita também. Né? Quantos aqui, você que está vendo a gente, está assistindo a gente agora, quantos deputados, sejam eles federais, estaduais, foram votados sob a pecha da direita, lá em 2018, junto com Bolsonaro, eles foram votados naquele cenário antipetista, anti-esquerdista que a gente tinha, porque realmente destruíram o país, e estão fazendo de novo, né? Mas quantas pessoas foram votadas como sendo de direita e ao longo dos seus mandatos demonstraram que não eram? Então, assim, o alerta fica bem claro. Não é só uma pessoa vestir a camisa e dizer assim, olha, eu sou de direita, eu estou aqui e isso, porque a gente foi enganado. Eu vou listar a Joyce Hasselmann, né? Vou falar do Alexandre Frota. Não é possível que alguém votasse no Alexandre Frota como se o Alexandre Frota fosse um bastião da moralidade que a direita prega. Né? Eu não consigo entender isso. Não foge à minha capacidade. Mas veja, a esquerda ela é campeã em enganação. A esquerda é campeã em enganação. A gente que pretende fazer uma coisa melhor pelo país, a gente que pretende buscar algo melhor para o país, a gente vai perder nessa guerra. Enganar não é com a gente. Certo? A gente sofre na política porque a gente às vezes é muito sincero. Então, enganar não é com a gente. Né? Quando a gente sabe quem é o pai da mentira, quem é o pai da enganação. A esquerda aprendeu direitinho com o pai dela. Então, assim... Às vezes até o pai tem inveja do filho, né? Não, às vezes, menino, quem foi teu mestre, né? Evoluiu, parabéns, orgulho de papai. Então, veja, o que a gente tem que perceber é acompanhar em quem a gente vai seguir, quem é que a gente vai seguir, em quem que a gente vai votar. Porque mesmo dentro da direita, a gente vai ter um bocado de gente infiltrada. Sim. Infiltrada. Sim. O 8 de janeiro deixou isso claro. Vai ter um bocado de gente infiltrada, fazendo com que a gente só receba a culpa. Então fica aqui o alerta, tá certo? Vamos acompanhar, vamos ver quem realmente está mergulhado nos valores. E aí, me permita, é por isso que eu cheguei no Novo. Certo? Depois de 10 anos da minha história fora da política... O homem é profético. Não, assim, pense. Depois de 10 anos sem falar de política, só cuidando da minha família, só cuidando da minha vida... A gente enfrenta, depois de 10 anos, eu estou lá em 2013, 2014 mais ou menos, certo? A gente já está lá indo para o segundo Dilma, né? A gente já passou por 2 Lula, um Dilma e indo para o segundo Dilma. A gente não podia 2010, suportar, mas exato. 2010 você votou em quem? Na Dilma? Não, votei no Aécio. Eu não votei mais na esquerda depois de 2002. Aliás, foi Zé Serra, né? Zé Serra. Na verdade, deixa eu ver no primeiro turno em quem foi que eu votei.
Eu acho que Dilma ganhou no segundo. Ou foi no primeiro, não lembro, 2010. Não, nos dois ela foi pro segundo. Ela foi pro primeiro, segundo, certo. o primeiro ela foi com Serra. Isso, e o segundo foi com o Aécio. Aécio. Pronto, votei no Aécio, no segundo, não tinha opção, né? Não dava para escolher Dilma depois do que ela fez com a economia do país. E agora no primeiro turno eu não estou lembrado quem foi que eu votei no primeiro turno em 2010. E às vezes as pessoas costumam falar desse momento do impeachment da Dilma, e eu pego aquela frase, né, que Deus escreve certo Por linhas tortas. É. Eu não gosto dessa expressão, mas glória a Deus que não foi Aécio que tinha se elegido ali. Eu vou lhe explicar por quê. Nós descobrimos depois disso o Teatro das Tesouras. Isso. Né? Olavo já falava do Teatro das Tesouras na década de 90. Isso, mas eu Assim, mesmo não acreditava. A gente já tinha avisos. Se tivesse sido Aécio, se o acordo tivesse permanecido, que o acordo era 2 mandatos de Lula, 2 do PSDB, voltaria 2 do PT e continuaria o bipartidarismo velado, né? Porque esse bipartidarismo, se tivesse sido Aécio, talvez ele não tivesse escorregado tanto quanto a Dilma. Se a Dilma não tivesse sido impeachmentada, ou impeachada, não sei nem qual a expressão, né? Você escolhe. Talvez nós não tivéssemos nessa conscientização de direita hoje, com partidos como o Artigo 1, nascendo com um DNA 100% de direita. Não existisse um Novo, não existisse um partido como nasceu agora há pouco. O Missão, né? O Missão. E outros que, se o senhor parar para pensar, nós só teríamos partidos de esquerda e não teríamos centro-direita. E centro, a né? conscientização de que existe uma direita. Porque, na verdade, o centro, a gente sabe, pende quando a balança inclinar. Isso. Né? O centro já está dizendo, ele pende quando a balança inclinar. O partido de maior representação hoje, ele só é de direita por conta dos seus componentes. Os componentes, as pessoas são de direitas. Né? Alguns, né? Alguns. Isso. Né? Mas ele está numa estratégia na outra ponta da lança porque os seus componentes são de direita. A gente tem um componente pesadíssimo que chama-se Bolsonaro. A gente tem outros componentes desse círculo aí, como Nicolas, Gaia, Bia Kiss, Luiz Felipe e tantos outros. Esses componentes é que tornam esse partido de direita. São essas pessoas. Mas nós não temos um partido com um DNA forte. E nós não teríamos essa conscientização da direita como nós temos hoje, como nasceu no país. Hoje a gente não tem vergonha de dizer que é direita. Sim, sim. E a gente teve um momento que a gente dizia, quando o PT nos acusou de extrema-direita, né, que eu até brinco com isso, as pessoas tinham vergonha de dizer, eu sou extrema-direita. Hoje eu digo ao contrário. Se essa mesa aqui tem 2 lados, um é de esquerda e outro é de direita, eu já caí da mesa. Mas, coronel, isso é um reflexo ainda do governo militar, né? O que o governo militar combateu? O contragolpe militar, como a gente gosta de falar muito. A gente tinha a possibilidade do Brasil se tornar um quintal da União Soviética, né, completamente comunista, e a gente sabe o que é o comunismo. Hoje, a própria esquerda brasileira, ela não quer se prender ao termo comunismo porque ela sabe que comunismo é intrinsecamente ruim. Ela prefere socialismo. Aí vai usar o termo do socialismo, vai usar isso, vai usar... Agora, tem gente que se determina social-democrata, não usa mais o socialismo, usa social-democrata. Porque... a República Democrática da Coreia do Norte. Não, toda vez que alguém usa República Democrática, a gente sabe que, desculpe a expressão, vai dar merda. Desculpe, mas a República Democrática. A democrática era a Alemanha Oriental, a democrática é a Coreia do Norte. Veja só. Então, o que é que a gente tem? A gente tem um reflexo do governo militar. O que é que o regime militar deixou de fora de suas, abre aspas, garras, de seu controle? A arte e a academia. Então hoje nós estamos provavelmente na 8ª ou 9ª geração de professores formados por professores que eram subversivos à época. Porque na época de estudante, são poucas as pessoas que conseguem controlar seus ímpetos, são poucas as pessoas que conseguem controlar seus instintos.
E na época de estudante a gente sofre muita tentação, né? Numa federal especificamente, você vai ser tentado a participar de um grupinho que faz certas coisas que para você, nos valores que seu pai e sua mãe passaram, são coisas erradas. Eu digo, eu fui aluno com uma visão de esquerda, mas eu nunca deixei de ser conservador. Engraçado, eu tinha uma visão política de esquerda, mas meus pais me deram muitos valores. Então, assim, eu nunca usei drogas na minha vida. Eu sei que é errado. Eu tinha horror porque meu pai bebia. Ele bebia cervejinha dele, tudinho, e eu tinha horror a isso. Eu não bebo até hoje. Não que beber seja errado, quem está me escutando aqui, mas eu sou tão Caxias na minha vida moral, sou tão certinho, regradinho na minha vida, que nem a faculdade me desviou do meu caminho. Apesar de defender a esquerda ou as visões de esquerda à época como aluno, eu nunca deixei de ser conservador nos meus valores. O que fez você cair a ficha ali? Claro, você abandonou a política em 2003, né? Só voltou a se envolver com política ali, de fato, 2013, 2014. Isso. E o que fez você voltar a se envolver com política? Falou, não, eu não posso ficar calado, eu não posso ficar quietinho, eu não posso só tomar conta da minha família se eu ficar focado na minha família e não focar na política. Até a minha família vai desandar. O que fez cair a ficha? Exatamente isso. Assim, olhar para a minha família como um contexto fechado, hermético, eu estava fazendo tudo o que estava a meu alcance para deixar minha família bem, financeiramente, moralmente, né, acompanhando o estudo dos meus filhos, né, acompanhando de perto o crescimento da minha família, a minha esposa, o casamento, tudo. Mas a gente está inserido num contexto maior. Se o Brasil ficar ruim, se o país ficar ruim, a minha família vai ficar ruim. E não só o meu núcleo familiar, mas meus irmãos, meus sobrinhos, né? Na época minha mãe, minha sogra. Então, eles vão sofrer. E eu não ia gostar de ver isso. E seria meio que falta de responsabilidade de minha parte. Seria realmente irresponsabilidade se eu entendesse a minha família como um ambiente hermético, um sistema hermético fechado, que não interage com o que vem de fora. Então eu disse, olha, a gente tem que mudar o país. E são pessoas que aí eu comecei a me classificar como isentão nessa época. Peraí, se eu vou ficar fora do debate, eu tô me isentando do debate. E se eu me isento do debate, isso é muito claro. Se eu me calo, eu vou sofrer aquilo que os outros vão querer para mim. Né? A política insere coisas na minha vida que eu não quero e que eu não escolhi. Se eu não escolho porque estou calado, e aí fica um parênteses, eu nunca votei nulo na minha vida, sempre achava que tinha que escolher alguém, mas se eu vou ficar calado, eu vou sofrer as consequências e minha família vai sofrer as consequências. Então, em 2013, 2014, eu comecei a estudar um pouco mais de ciência política. Eu conheci um movimento, uma linha de pensamento que hoje, graças a Deus, tomou conta da Argentina, que é o anarcocapitalismo do Milei. Então, eu comecei a estudar a Escola Austríaca de Economia e Filosofia. A Escola Austríaca de Economia é a escola de economia e filosofia que o Milei segue. E a gente nunca imaginava que a gente conseguiria ter um chefe do executivo de um país que fosse libertário, anarcocapitalista como o Milei. E a gente está vendo o resultado disso agora, né? Com inveja, eu morrendo de inveja, eu estou vendo o resultado agora. Mas a gente já sabia disso, era previsível que as mudanças que ele ia fazer iam trazer o que está trazendo agora. Então eu me afastei da isenção política, comecei a estudar a Escola Austríaca de Economia, eu percebi, por lógica, fazendo análises, combatendo, contrastando, vamos dizer, acariando, fazendo uma cariação entre Marx, né? Que eu estudei, comparando Marx, que eu estudei, com Mises, com Bombaver, que os autores austríacos, que aqui a Academia Brasileira não fala. Dificilmente você vê num curso de economia alguém falar sobre Mises, sobre Hayek. Mises é um gênio. Eu estudei Mises recentemente e o cara, assim, de uma clareza... Leia Hayek. Hayek foi ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 1974. Dele que eu aconselho As 6 lições. As 6 lições. Eu li esse livrinho e foi esse livrinho que me apaixonou, que me fez me apaixonar por ele. Você que está aqui ouvindo o Coronel, viu? As 6 lições de Ludwig von Mises é uma coletânea de palestras dele que ele deu na Argentina. A mulher dele que escreveu o livro, transcreveu. Não, e foi esse livro, quando você lê esse livro, você quer ler o resto.
Você quer ler o resto. toda- Porque o livro é apaixonante. O- Ele, licença, professor, ele abre a economia de uma forma que você, caramba, eu não vi isso, eu não sabia disso. Ele fala mal do capitalismo, Ah. mostrando os fatos. Ele bate no espantalho que a esquerda fala de capitalismo. né? Certo. Exatamente. Espantalho. Porque, Bate porque no ele cria, espantalho. porque ele deixa claro o capitalismo de compadrio. Isso. É o que ele chama. É o capitalismo que se baseia no apoio do Estado. Então o Estado faz mal até para o capitalismo de livre mercado, que é o que ele Exatamente, de livre defende. mercado, que ele começa a mostrar com um exemplo, se eu não me engano, do pão. Sim, né? sim. E aí ele sai mostrando que o pão vai fazendo isso, o protecionismo do Estado, o quanto é prejudicial, que isso faz parte do capitalismo que a gente, infelizmente, está inserido no mundo. Inclusive, Donald Trump está praticando esse capitalismo aí. Né? Não é porque Trump seja de direita que a gente vai... Protecionismo. Né? Ele tá tomando atitudes Protecionista. erradas. Leia, Atitudes se que você tiver essa Mises oportunidade, criticaria. leia Mises. Eu não li... Hayek. Veja, Hayek Mises ainda. tem uma obra-prima que é chamada A Ação Humana. Ele é o grande defensor do que a gente chama de praxeologia. A ciência da economia é baseada na ação humana. O Hayek tem excelentes livros, um deles Eu tô com a Ação Humana, comprei recentemente. é grande. A Ação Humana mas é eu ainda difícil, não li, ainda não difícil. abri. E tem os filhotes deles, né? Os descendentes, os alunos, como Rothbard, que escreveu 2 livros muito bons. Um deles é A Anatomia do Estado, é muito bom para se ler, também muito pequeno, um panfletinho. E O que o governo faz com o nosso dinheiro. Esse aí me ensinou economia monetária, assim. E assim, ele é muito mais didático do que muito professor por aí. Aí tem um detalhe, professor Joalisson, que eu quero mostrar. Não basta ser de direita. Não, isso é minha concepção. Ou, na verdade, tem o título na testa, sou de direita, Eu né? sou de direita. Porque às vezes você é realmente, não vou dizer que você não seja de direita. Tem os comportamentos conservadores, Sim, tava você é lá conservador, você é contra isso, contra aquilo, você realmente quer... Mas tem que ter um conhecimento mínimo, na minha opinião, e aí é uma questão pessoal, porque eu sei Até que para a própria libertação, né? porque eu sei que nem todo mundo consegue atingir, às vezes, esse patamar, ou não quer atingir, para perder tempo com esse patamar. Mas, para fazer parte disso, tem que ter pelo menos o mínimo de bagagem. E eu vejo isso, infelizmente, em muita gente que se diz de direita não conhece nada disso. Hoje se a gente for participar de um debate direita versus esquerda, eu vejo, por exemplo, quem hoje é estudante de universidade de esquerda, poucos são preparados, poucos. A maioria é de esquerda por causa da sua vontade de quebrar regras ou de colocar seus instintos e seus desejos De acima. andar nu no corredor da faculdade. Andar nu no corredor da faculdade, né? Entre outras coisas. É mais mas a revolta, direita, né? Desobediência, isso, querer é mais desobedecer. Né? subversão. Eu quero ser o cara que vai contestar o que está posto como Acontecendo. status quo. Só que a direita está gerando isso também. Porque o status quo, Tá. o status quo da faculdade é a esquerda. Então, um jovem que quer ser subversivo por ser subversivo, eu quero contrastar não porque eu entendo que é certo contrastar, que eu entendo que é certo combater. Eu vou combater porque eu gosto de ser o diferentão. Aí ele se diz de direita e fica nesse limbo de não preparo. Por que eu sou de direita? O que a direita é? Se perguntar o que é que exatamente a direita é, você vai repetir chavões que existem em Isso. artes do Instagram hoje em Eu sou dia. capitalista. Por causa disso. ou ainda- antiabortista, ou ainda- antifeminista. Precisamos de gente nas trincheiras, precisamos de gente para lutar, mas é preciso que a direita se especialize. É preciso que nós estudemos, é preciso que nós entendamos, é preciso que a gente contraste. E não tem essa de dizer assim, meu filho não vai ler Marx. Meus filhos leram Marx, eu ler. dei para eles para ler. Tem que ler. Então Pra é poder importante. Agora, a contrapor. pergunta é, você achou lógica nisso? Vamos debater? Isso. Pronto, vamos debater. Hoje eu tenho, assim, o meu filho mais velho, ele destrói qualquer um no debate. Qualquer um. Se vier, ele é uma pessoa que é extremamente estudada, já leu bastante, assim, aos 15 anos já tinha lido centenas, mais de 500 livros ele tinha lido, de vários assuntos, teologia, filosofia, história política, tudo. E muito da esquerda. Né? Muito, Bakunin, Marx, muita gente radical de esquerda. E eu proibi de ler? Não. A gente não está no index Librorum Prohibitorum mais. A a direita tem que ler. E ela tem que ler correndo risco. Veja, a diferença é essa.
eu não estou buscando a verdade se eu não estiver me arriscando a mudar de opinião. Se eu eu vou entrar nessa discussão, mas eu não quero saber de argumentos que possam mudar minha opinião. Você não está buscando a verdade. Concordo. Para buscar a verdade, você tem que estar totalmente aberto a mudar de opinião. Ah, mas eu posso virar um esquerdista. Se a esquerda estiver certa e se ela for a verdade, não? você muda. Por que não? Por que não? Né? Por que não? Eu tenho que buscar a verdade. Na minha crença, a verdade é um homem, certo? É a verdade, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é um homem. E ele disse, vocês têm que ser puros como as pombas, mas espertos como as serpentes. Isso. Então, se Nosso Senhor disse isso, eu disse, eu tenho que me especializar, eu não tenho que ser, eu sou de direita, eu vou votar no cara que diz que é de direita, eu não vou estudar, eu vou deixar que os outros digam o que é que eu tenho que acreditar. Não, você está sendo bucha de canhão. Exatamente. E você vai ser o primeiro a deixar o barco quando alguém vier com um papinho mais gostoso aos seus ouvidos do que a direita tem, certo? Então, estude, porque é isso que a gente tem que fazer. Se arrisque saber qual é a resposta do outro. E isso debata até para poder você também ter argumentos, né? Porque eu só vou ter argumento que esse microfone não é de plástico se eu estudar de que ele é. Sim, uma visão é, eu vou debater porque eu vou aprender outras coisas porque eu preciso alimentar aquilo em que eu já acredito. Não é buscar a verdade. Não é buscar a verdade. Buscar a verdade é, eu vou estudar porque eu quero saber se é verdade. E aí, eu vou me arriscar, e se for verdade, você está... É melhor que você esteja na verdade, mesmo que ela seja aquela contra a qual você acreditou a vida toda, do que você estar numa mentira que lhe é agradável. É por isso que eu vejo muita gente das antigas de esquerda sendo depressivo, triste. Por quê? Porque passou a vida todinha defendendo uma fé. Defendendo uma fé na esquerda e quando percebe, quando é confrontado com argumentos que mostram que a fé com a realidade, o que é a verdade, essas pessoas sofrem. Imagine você, ponha-se um pouco de empatia. Imagine você que defendeu a vida todinha o conservadorismo e percebe que este não é o caminho verdadeiro. Vamos imaginar que isso aconteça. Você se sentiria mal também. Eu defendi sempre isso e aí eu descobri no fim da minha vida que eu passei 50 anos da minha vida defendendo algo que não é verdade. Então busque a verdade, independente disso. Porém, até hoje, eu busquei a verdade, eu debati, eu li e as ideias da Escola Austríaca de Economia simplesmente destruíram todas as ideias, né, valor trabalho, mais-valia, todas as ideias que Marx defendia cegamente e que eu defendia sem estudar o suficiente, todas elas foram destruídas em uma leitura de 2, 3 livros que mostraram, por A mais B, porque eu estava buscando a verdade, que a teoria econômica de Marx não se sustenta. Como é que a realidade, você estava buscando, como é que a realidade se comporta e não como é que a mentira se encaixa na realidade. Exatamente, né? Então eu vou colocar uma polêmica aqui na mesa para você que está me assistindo agora. Não se satisfaça em dizer que é de direita porque é bolsonarista. Excelente, excelente. E você que está aí, eu vou completar. Joalisson é um amigo de longa data e especialista em colocar polêmica. Certo? Eu vou tentar seguir o mestre dizendo o seguinte. Muita gente boa de direita não é bolsonarista. Muita gente boa de direita tem críticas ferrenhas ao comportamento político de Bolsonaro. Inclusive os 3 aqui. E você que está aí, fique ciente. Se você não consegue aceitar que Bolsonaro cometeu erros, talvez você precise buscar a verdade um pouco mais. Veja, o Novo, eu posso falar na minha casa, onde eu me sinto super à vontade, né? Como foi que eu descobri o Novo? A pergunta, como é que eu cheguei no Partido Novo? Em 2014, o Novo já estava juntando assinaturas para formar o partido. Só que o Novo ele existe como ideia desde 2011. E o Estatuto do Novo foi construído muito antes, muito antes. Em 2011, o primeiro e-mail foi enviado lá pelo João Amoedo, finado, graças a Deus, João Amoedo, que Deus o tem em bom lugar, certo? E a gente... O Novo começou a se mover. Como eu estava percebendo a minha guinada rumo à anarquia, ao anarcocapitalismo, rumo à demonização do Estado como um todo... eu vi um partido que queria que o Estado diminuísse, e a ideia do Novo me atraía.
eu entendia que o jogo político requer partidos. Infelizmente, eu sempre fui secessionista nesse caso. Eu acho que as pessoas deveriam poder se candidatar sem estar associado a um partido político, porque isso gera poder a um certo Ao grupo indivíduo, que pode não ser condizente com o que aquele candidato acredita. Mas, aqui no Brasil, a gente tem que analisar o que é ideal e o que é real, possível. o que é possível, o que é viável, né? Não dá para pensar nisso, não dá para ser radical demais, porque as instituições brasileiras querem que o status quo se mantenha. Então, eu vim para o Novo em 2015, em setembro de 2015, dia 15 de setembro de 2015, o Novo foi aprovado pelo TSE, depois da sua terceira sessão no TSE, foi quando o Novo foi realmente aprovado como partido. Eu comemorei como se fosse final de Copa do Mundo. Eu acredito. Final de Copa do Mundo. Eu estava diante da televisão, do meu laptop, no YouTube, assistindo a sessão do TSE. Nunca imaginei fazer algo assim. Estava lá assistindo e o Novo aprovado como partido político. A minha esperança de que a gente pudesse mudar alguma coisa. Né? E eu ainda não tenho só essa esperança. Agora ela virou realidade. Agora ela virou palpável. Né? Então o Novo trouxe para a gente pessoas como Marcel Van Hatten. O Novo trouxe para a gente Zema. Né? Hoje a gente tem 20 prefeituras no Brasil. Nessa última eleição a gente saiu de 1 para 20, saiu de 19 vereadores. Dallagnol também está no Novo. Dallagnol veio para o Novo. Veja, só gente boa, certo? Só gente boa. Bernardinho é um dos advocates do Novo, é um dos embaixadores do Novo, um cara cuja carreira é indiscutível. Não, ele é fantástico. Né? Então, a gente tem condição de fazer o país mudar. E o Novo, eu vejo dentro do Novo algo que é inadmissivelmente, assim, incontestavelmente, perdão a palavra certa, incontestavelmente hoje o único partido que eu posso dizer que é 100% de direita. Por que eu não falo de partidos que têm pessoas de direita, como o Coronel falou recentemente, né? Existem algumas pessoas de direita no PL, muitos dos deputados que foram com Bolsonaro são pessoas que a gente confia que são de direita, e eu espero em nome de Jesus que... E mantenham-se assim. Não, que venham pro Novo. É o lugar deles. É o que eu quero que aconteça. Você que está aí me ouvindo, do artigo 1, certo? Você sabe que o número de vocês é 31. Enquanto o artigo 1 não vem, porque vai demorar, eu sei que vai demorar, enquanto o artigo 1 não vem, esse 1, guarde para depois e fique só com 30, já que o Novo é 30. O comentário. Certo? Então, é bem importante. Ó, mas pegando essa deixa, professor, de que as pessoas são de direita, mas muitos não conhecem o que é a direita de fato, né? Eu não sei nem se daria para dizer que uma pessoa dessa é de direita. Porque, por exemplo, como o senhor citou aí, como o Joalisson falou, muitos são só por conta do Bolsonaro. Muitos. E eu não estou dizendo que está errado. Certo? Porque foi graças a isso que a direita ganhou força. Mas não se apegue a só isso. Não, eu vejo o seguinte, as pessoas viam no Bolsonaro um reflexo daquilo que elas internamente defendiam. Sei lá, o Bolsonaro não gosta dessa hipersexualização das crianças. Eu também não gosto. Óbvio que não. Certo? É claro que não. Essa imoralidade, essa liberdade sexual que acaba se misturando com permissividade excessiva. Muita gente, não liberação de drogas, o direito da pessoa se defender armada em casa, porque a violência é clara, é uma realidade que a esquerda não só não consegue negar, mas também defende, né? Não, a esquerda ela não quer que você se defenda e ainda quer aumentar a bandidagem, né? Ela defende o bandido, com certeza. Então isso a gente vê. Ela cria. Muita gente veio pra direita ou se rotulou de direita porque eu penso igual ao Bolsonaro. Isso. Se o Bolsonaro se rotula de direita, então eu acabo de descobrir que eu sou de direita também. Perfeito. Certo? Só que eu também não gosto muito do padrão direita barra esquerda, certo? Que é um padrão que vem da época da Revolução Francesa, né? Então eu não gosto desse padrão. Eu gosto de dizer o seguinte: o que é que eu defendo? Eu defendo que o Estado me atrapalhe menos. É isso que eu defendo, que o Novo defende. Eu defendo que eu tenha o direito de defender minha família com qualquer ferramenta possível, inclusive com ferramenta que iguale a minha força, a força do meu agressor. Se o meu agressor vai entrar na minha casa com uma arma, eu tenho que me defender com a arma. Certo? É o que vai me fazer igualar minha força com o meu agressor. Eu preciso ter o direito de educar minhas crianças do jeito como eu quero, sem que eu seja obrigado
a eles serem apresentados a uma agenda ideológica que está sendo apresentada, vem da raiz do MEC, né? Você que botou seu filho numa escola católica, você que botou seu filho numa escola evangélica, numa escola cristã, não está livre disso não, porque todas as escolas regulares no Brasil, elas têm que seguir os padrões, as determinações que o MEC... É aí que eu sou a favor, eu sou super defensor do homeschooling. Sim, eu sou defensor do homeschooling desde sempre. Só que a defensor justiça do Brasil impede também, né? Você não só não pode educar seu filho em casa sem matricular ele numa escola, como você vai ser criminalizado por isso. Aqui no Brasil tem isso. Nos Estados Unidos, e as desculpas são as mais absurdas. Olha que eu já fui expulso de sala de professor, eu já fui expulso de reunião de sindicato de professor, é o maior orgulho que eu tenho. 2 vezes expulso de sindicato de professor, porque eu dizia exatamente isso. Olha, eu tenho o direito de educar meu filho do jeito como eu quiser. Isso. Ah, mas isso vai evitar que as crianças se socializem. Muitas crianças de homeschooling nos Estados Unidos são as que têm as melhores notas, são hipersocializadas, são pessoas que não praticam bullying, não sofreram bullying. Então, assim, é tudo desculpa, é tudo narrativa. Eu conheço famílias que fazem parte de grupos homeschooling hoje, porque existem hoje grupos homeschooling. Existem cerca de 3.000 famílias no Brasil que optaram por homeschooling. Tá mais, já está quase 7.000 famílias. E, para você ter uma ideia, só aqui em Caruaru nós temos 3 grupos, se eu não me engano. Em Santa Cruz tem 2. Existem muitas famílias hoje no Brasil praticando homeschooling. E se o senhor tirar, e aí eu digo porque eu conheço essas famílias, conheço essa garotada, pode pegar qualquer garoto na faixa etária de idade deles, para o senhor ver. São Eles hiper bem preparados. Meu amigo, tem um garotinho de 6 anos. O garoto estuda latim É bom. para poder estudar português. É impressionante. A gente teve momentos de educação ao longo da história, o que nossos professores de história sempre chamaram de a Idade das Trevas, né? A Idade Média, em que floresceu a educação A de Idade das qualidade. Trevas é a idade que mais floresceu artes, por exemplo. Foi quando a igreja criou as universidades, por exemplo. Perfeito. Como é que é a Idade das Trevas? Eu tenho um garoto de 16 anos que pratica homeschooling. Sim. Ele aprendeu inglês sozinho em 3 meses. Isso tudo incentivado pelo homeschooling. Como é que eu digo que um garoto desse não está preparado? Eu acho que para eles o preparado é o garoto que não sabe ler, não sabe analisar um parágrafo de 3 linhas, Isso. não sabe analisar a intenção É o de um analfabeto autor, funcional. mas consegue repetir os chavões que a esquerda Isso. gosta de usar doutrinando na sala Então de aula. você tem no homeschooling hoje, na minha opinião, Eu acho que o garoto preparado é aquele garoto que tá lá dentro do sem terra, que não solta a bandeira por nada. que é, na verdade, um militante de trincheira. De trincheira. Porque eu já tive dentro de um acampamento sem terra. É. Aliás, tive vários, né, durante a minha vida. Militando, não? Militando. Militando. Peraí. Militando como militar. Afinal, o militar tem que militar. Né? Eu cheguei dentro de um acampamento sem terra, É. em uma dessas reuniões que tivemos, que infelizmente promoveram aí entre prefeitura, estado, não sei o quê, na época que tínhamos uns governos aqui. E como eu era o chefe do departamento de estratégia do batalhão, eu fui participar dessa reunião. Eu vi dentro desse acampamento sem terra, aqui em Caruaru, todo mundo sabe onde é o acampamento, né, o assentamento. Eu vi, não foi ninguém que me falou, não. Eu vi cubanos, venezuelanos, colombianos. Eu vi crianças sendo doutrinadas a saber enfrentar a polícia. Eu vi. Eu não vi um pé de coentro plantado. Eles são sem terra, né? Eles não têm terra para plantar, então deve ser por isso. A área é grande, viu? Eles A não área têm... é grande, mas eu não vi um pé de Segundo coentro eles. plantado. Eu não vi. Eu vi sim, foi o assistente social da prefeitura na época, terminar a reunião, aí veio alguém do Sem Terra, um representante. Olha, não chegou, tá atrasado. Não, vai chegar até, sei lá, meio dia, 1 hora. Vai chegar. Chegar o quê, 700 exatamente? cestas básicas E foi? doadas pela prefeitura, na época. De onde saiu esse dinheiro? Se foi doada pela prefeitura? Saiu do meu bolso. Exatamente. Com certeza. Todo mundo. Né? Não Isso. saiu desse Impostos. bolso. Agora eu lhe pergunto, como é que eu, governo, Estado,
incentiva um grupo que invade terras, toma propriedade, mata gado, destrói plantações. Um grupo terrorista. E eu, Estado, apoio. Valizo. Voto. Voto e Perfeito. ideologia política. É o que acontece. Eu A gente acho que não é nem tem. ideologia, professor. Eu acho que é voto. Eu não posso negar, Coronel, o seguinte: existe gente dentro da esquerda que não está tão preocupada com dinheiro, Não, óbvio. poder, mas sim com ideologia. Por exemplo, eu tenho certeza absoluta e plena que pessoas como José Dirceu não estão preocupadas com dinheiro ou poder. Eles estão preocupados em validar a ideia que eles defendem a vida toda, para que a vida dele, na minha opinião, tenha sentido. Aquele cara, ele é de coração, as fibras cardíacas dele são todas marxistas. E aí ele usa do poder que ele adquiriu, né, enquanto deputado, enquanto homem forte de Lula, seja lá quem for, para poder empurrar essa ideologia para o povo, porque ele sabe, é isso, não é que ele acha que isso é bom para o povo. Hoje ele acha, eu tenho que fazer essa ideologia dominar, porque senão a minha vida perdeu o sentido. Lembre-se que todo marxista, ele é naturalmente um materialista, ou seja, ele não crê na vida eterna. Ele não crê na vida após a morte. Então, ele é naturalmente um materialista, assim que Marx era. Uma pessoa que tem uma visão terrena, uma visão materialista, ele não busca posteridade. Porque para posteridade, ele não vai ganhar nada. Lula não busca posteridade. Por quê? A prova de que Lula não busca posteridade, me diga em 40 anos quem foi o sucessor que Lula lançou. Nenhum. Ele não sabe. E ele fica ali, no máximo, em Isso. dois, né? Por Boulos quê? ou Não, Haddad. mas ele olhe fica, lá. ele e fica olhe lá. cortando as asas de todos os propensos herdeiros dele. Porque em vida, o que ele precisa, o que Lula quer tá claro, Lula quer dinheiro, poder, ele quer ter o dinheirinho dele para tomar a cachaça dele. É isso que Lula quer. Isso fica claro. Ele não propôs e não propõe. Acho que ele já conseguiu. Ele não propôs e não propõe nada para o futuro, para o pós-Lula. Até porque, para ele, o pós-Lula não existe. O pós-Lula não existe. Uma pessoa que é naturalmente marxista, que sempre defendeu isso, que sempre foi... E aí, ele não dá para negar que Lula é inteligente, ele é um cara extremamente inteligente. Lendo Olavo de Carvalho agora há pouco, porque todo mundo atribui muito a Dirceu a mente pensante do partido, que não deixa de ser, claro. Eu acho que ele é a mente estratégica do partido, não necessariamente a mente carismática. Olavo deixa bem claro o quanto Lula é inteligente. Ele tem o grau de inteligência de um Hitler da vida, de um Mussolini, de um Stalin, um grau de inteligência, O cara sim. é muito inteligente. Só que ele está vivendo num tempo em que, por exemplo, ele não pode ainda, até que a população aceite, né, se vier a aceitar, ele não pode usar da forma autoritária com que a força militar contra o povo. Ou ele usa hoje a força judicial contra o povo, né? Ele é autoritário do mesmo jeito, mas ele só quer manter o dele. Lula não pensa na posteridade, porque na minha opinião, isso é minha opinião, Lula não pensa na posteridade porque para ele não tem valor a posteridade. Porque todo materialista retórico, como é o caso do Marx e de todo mundo que o seguiu, simplesmente pensa, eu só tenho essa vida, não vem nada depois. Se não vem nada depois, eu nem serei punido, nem serei recompensado. Não serei punido por fazer coisas ruins, não serei recompensado por fazer coisas boas ou por ter fé. Não. Então eu vou viver minha vida com o máximo de conforto que eu puder, até morrer e acabar. Na minha opinião, é isso. Ele nem pensou no seu sucessor. Quando você vê alguém como Bolsonaro, e aí a gente tem muitas ressalvas a Bolsonaro, mas Bolsonaro fez uma coisa que é muito importante. Ele mostrou líderes na direita. Ele mostrou pessoas e ele criou pessoas, os seus herdeiros políticos, que podem trazer para o Brasil realmente aquilo que o Brasil precisa. Um deles é Tarcísio, um deles é Zema. Você vê o Marcel Van Hatten lutando como está lutando. Você vê o Nicolas Luiz Felipe, hoje. E isso, são excelentes, Pelo menos em cada estado tem um ou dois. A direita hoje, ela tem expoentes. E o medo da esquerda como um todo hoje é o seguinte: Bolsonaro sozinho conseguiu eleger entre 14 e 20 senadores numa eleição
onde era um por vaga. Isso. E agora? Certo? Agora nós temos 2 por vaga. Então, se Pernambuco... É óbvio que Pernambuco elegeu Tereza Leitão, lamentável, né? Assim, a gente não pode esperar Humberto Costa. que Pernambuco, Geraldo. se Deus quiser, ele não é reeleito, Humberto Jesus Costa. do Mas céu. a gente tem que pensar, pernambucanos, a gente tem que pensar nisso também, em termos de Senado. E olhar para isso e fazer campanha. A gente não tem que ficar calado. Não, eu vou votar e para mim meu voto está suficiente. Não. Minha obrigação é, já que tem um candidato que vai evitar, pense de forma... Evitar. Pense de forma prática. Eu não vou botar esse candidato porque eu concordo 100% com ele, mas eu vou botar esse candidato porque eu vou evitar Isso. que Humberto Costa entre de novo. Isso. A gente tem que ser pragmático muitas vezes, porque a gente não pode ter o ideal, a gente tem que ter o real viável. E o real viável é voto no menos pior. Isso. Vamos pensar dessa forma. E a gente não pode ficar calado. A gente não pode dizer assim, não, meu voto já é dele, porque ele é o menos pior. Se você acha que ele é o menos pior, você tem que ter o seu voto e tem que conquistar pelo menos uns outros 40 votos ao seu redor. Concordo A gente não plenamente. pode... Você que está aí, dona de casa, você médico, você que está aí, atendente de loja, você policial militar, você policial civil, você que está aí me ouvindo, você do artigo 1, pense, você tem obrigação de trazer mais 50 votos, além daquele que você vai dar para o candidato. Isso pode ir para senador. Isso. Principalmente para senador. Não, a eleição-chave esse ano é senador, em 26. É a bom- eleição-chave, é senador. é bom que a gente tenha deputados estaduais, Não, né, óbvio, deputados sim, federais, sim, né? beleza? Mas olha, Governadores, senador, o próprio presidente, mas a eleição-chave, o foco de 26 é o Senado. Ainda não sei se vierem perguntar, ainda não sei se o Novo vai lançar candidato a senador. Ainda não sei, certo? Eu sei que nós vamos lançar candidato a deputado federal e deputado O estadual. artigo 1 vai, viu? Se Deus quiser. É Eu isso também aí. gostaria O artigo- de dizer, se o artigo 1 não estiver pronto, até a data certa, seu número é 31. Você guarda o artigo 1 para depois e vota no 30, certo? É só isso. Eu gostei Mas do o que você artigo falou. vai. Eu gostei do que você falou. Se, supondo que. Supondo Talvez, que eu né? tenho esperança de ter mais partidos de direita, Olha com aí, certeza. era isso que eu ia perguntar mas o agora, artigo, né? Se Deus quiser, vai. Porque você olha ali, ó, igual a gente já falou aqui nos podcasts anteriores e nos vídeos curtos que a gente grava pra internet, você tem uma cambada de partidos lá na extrema esquerda. Né? PT, PSTU, PSOL, enfim. Aí você tem no centro PSDB, PSD, né? E tantos outros. E na direita, Você não tem nenhum. você tem o Partido Novo de direita, Isso. E agora tá? a omissão. Você tem. Fala assim, vamos lá. Ah. Você tem o PL Melancia, É. tá? A liderança do PL Então- manda mais do que os parlamentares. Então mas vamos os lá. parlamentares são perfeitos. Eu vou ser bonzinho aqui, professor. De direita você só tem só 2. Chegando, missão agora, e chegará o. Quanto mais partidos o de direita nós artigo depois. tivéssemos, melhor. Quanto mais Essa é a sua opinião também? partido a Sim, gente tivesse sim. sem a coragem, com a coragem de dizer, eu não sou centrão. Eu sou de direita. Ah, extrema direita. Sou, sem problema, pode chamar de extrema direita. É o Novo, é o artigo 1, é o Missão, é o que vem depois, é o que vem daqui a pouco. Quanto mais melhor para balancear A balança. essa história. Porque hoje o prato só pende para um lado. Porque o centrão pende Para onde está o dinheiro? para onde está o dinheiro. Pra onde está a TSE materialidade? pende para onde o executivo quer. O TSE pende para onde a esquerda quer. Isso é, O senhor vê o infelizmente. seguinte, Esse podcast, inclusive, serviu para uma coisa. De todas as. A gente passou aqui praticamente 1 hora, faz 1 hora, terminou. né? Tem que Mas ser. serviu para uma coisa. A direita está se unindo. Não está ficando apenas em rótulos. Eu sou artigo 1, não converso com o Partido Novo, não converso com o PL. Você vai ver aqui mais pessoas de direita nessa mesa. Se Deus quiser. Ótimo, ótimo. Tá. Se Deus quiser. O Jonas nos deu liberdade exatamente para isso. Ó, chama as pessoas que têm a mesma ideologia da gente, que defendem os mesmos princípios, independente de ser Até artigo porque essa direita precisa da união, por exemplo. 1. União, Chegando, na graça de Deus, o artigo 1 chegando, eu vou precisar do novo. com certeza. E o novo idem. O novo idem, o partido que está lá de direita, que vai chegar também, se Deus quiser, Sim. eu vou precisar dele. Então, Claro. fazer um bloco de partidos de direita, porque hoje a esquerda é unida. Quando o Lula quer aprovar uma coisa, o que é que ele faz? Ele desmancha, ele despeja emendas parlamentares para dizer assim, vote nisso, e quem vota em bloco
justamente a esquerda. E a esquerda, quando é nessa hora, é PSOL, PCdoB, PT. tudo. Não esquece, Rede. não esquece que o dinheiro está acabando, tá? O FPE tá sofrendo, as universidades federais estão sofrendo. Então, se tiver alguém de esquerda assistindo aí, certo? O dinheiro está faltando na tua federal porque o teu presidente não consegue aprovar as coisas sem que seja pagando. E no momento que a gente tá... Ou judicializando. Judicializando. Fraco. Vocês viram a última Fraco, notícia da FAB? É. Sim, 40 aviões parados, né? 40 aviões parados, Mais de 100. 77 pilotos em licença. Ou seja, nossas fronteiras estão... Aí. Me diga uma Mas coisa. tem avião para trazer Eu ia corrupta pra cá. Pra cá. Tem avião da FAB para trazer corrupta pra cá e para fazer ministro supremo, para fazer primeira dama viajar porque não consegue viajar de cara lavada num avião comercial. Exatamente. Aí veja só. Ou seja, não, mas pararam esses 47 caças, né? Justamente para poder sobrar dinheiro para Pra comprar uma. ficar com o pessoal passeando. Volta. pra lá e pra cá. Pra volta. E outra, viu? Aí ele vai, deixa os caças parados, mais de 30 pilotos, né, escanteados ali, ou seja, de férias forçadas por não ter verba, e arruma confusão com gente que Maior do que a gente. acerta um quarto, tá? Mata o general a 2.000 quilômetros de distância. É impressionante. míssil. É como se fosse daqui, uma de Caruaru, genialidade. em Brasília. 2.000 quilômetros, cara. É de uma genialidade, assim, não sei não. Aí fica insultando os caras. Desde de cara. fevereiro insultando Trump. É. Em junho, ou seja, mês passado, a embaixada e o consulado aqui no Brasil de Israel foram fechados. Entendeu? Em Israel, Lula é pessoa não grata. É. Primeiro presidente da Entendeu? história a ser pessoa não grata no mundo, tá? Aí o cara ferra Nós tivemos- a nossa defesa e arruma confusão fora. Nós tivemos sempre, independente da ideologia que tivesse no poder, nós tivemos sempre uma Uma boa relação diplomacia com o mundo. Israel. O mundo. A gente tem As que lembrar- democracias, inclusive. A gente tem que lembrar que durante Brumadinho, Israel foi a força que Que veio pra cá veio pra- pra cá para ajudar nas buscas. Muito O maior bem lembrado. número de soldados da IDF vieram para o Brasil para poder salvar, ajudar em Brumadinho. E a gente faz um negócio desse. Rapaz, professor, eu tenho uma notícia ruim pra dar. Eu vou, sinceramente. Eu não vou dar, não. Quem vai dar é tu, Eu João. Quem vai dar uma notícia ruim é tu, João. Passou uma hora, é um papo bom demais. E eu vou falar igual o senhor falou pro Jefferson aqui. Você tá convidado pra voltar. Não, tá intimado. Ficou- Ele convida, É uma eu satisfação, intimo. é uma satisfação. Eu intimo, ele O senhor ainda convida. está na ativa, Eu ainda tô eu na- vou tomar a intimação ele convida, séria. eu intimo. Professor, que maravilha. Realmente passou muito. E a gente tinha muito o que conversar aqui, né? Mas a gente tem Horário, né? o horário com a sala. E, poxa, vai ficar aqui essa vontade de gostinho de Continuar, muita coisa de continuar. Inclusive a nossa audiência aí, Né? tá? Você que ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal, ativa as Tem muita coisa notificações. pra perguntar ainda. Eu acredito. Inclusive a gente não entrou, Não saiu? não entrou muito, sabe, aqui no script, mais uma vez, pela sexta vez. E eu prometi que não ia ser tão prolixo quando eu cheguei aqui. Não se preocupe, não vou responder de Não, forma mas- tão longa, não, que Mas é não o meu foi, vício de não professor, foi, é falar porque muito. Realmente, quando a conversa é boa, o papo é bom. Exatamente. O tempo de, como diz, avoa. Avoa. O tempo avoa, né? Mas vamos lá. Professor, deixa aí as suas considerações para quem está assistindo a gente. Tá. Para vocês, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, é um prazer estar aqui. Volto com todo prazer, né? Espero que o artigo 1 seja aprovado logo, Amém. porque a gente precisa de mais partidos de direita, certo? E enquanto não chega, verifique o que o novo faz. Verifique que você tem até lá, até o artigo 1 chegar, você tem opção para votar de gente que defende ideias. Para vocês terem uma ideia, pouca gente conhece, mas o nosso fundador, ele bandeou-se para a esquerda. A gente expulsou ele, o fundador, João Amoedo. João Amoedo. Né? Muita gente saiu do Novo por causa de João Amoedo. João Amoedo foi expulso por causa do desrespeito dele ao nosso estatuto. Nós somos um partido de ideias, não somos um partido de chefes ou de pessoas. Nós defendemos ideias. E se você, enquanto o artigo 1 não estiver pronto,
e você quiser vir, olhe com carinho para os deputados, para os candidatos do Novo. Observe você aqui de Pernambuco que está nos acompanhando. Observe o trabalho do vereador Eduardo Moura, lá de Recife. Eduardo Moura faz um trabalho fantástico. Está tirando a ilusão de que o João Campos é o reizinho, que o João Campos é perfeito. Dá uma olhada no trabalho dele para você ver. A gente era maioria, sempre foi conservador, sempre foi maioria no Brasil. Só que a gente não gritava. Só que a minoria estridente gritava de peito de fora no meio das ruas para chamar a atenção. Só que agora a gente tem quem grite por nós e nós podemos fazer a nossa parte também. Então, eu espero que o artigo 1 seja aprovado o mais rápido possível. Estarei acompanhando a sessão do TSE para vocês serem partido realmente e puderem ajudar a gente a fazer a diferença. Mas enquanto isso não chega, dá uma olhada no Novo, você vai se surpreender como a gente está fazendo um trabalho bem feito. Inclusive, o Jonas, ele é fãzaço do artigo, aliás, do Partido Novo. É muito bom, é muito bom. Então, ele sabe, Fã ele conhece. do Marcel Van Hatten, dos outros ali, aquela liderança de deputados federais que está dentro do Congresso, do próprio Eduardo, que é senador. Sim, não é? O nosso Eduardo Girão. Isso. E foi uma honra ter você por aqui, A honra que é sempre meu amigo será do minha. Longas Datas, assim como do Coronel. Né? E a gente volta na próxima terça-feira, 8 horas da noite. Tanto aqui no YouTube, como também no Spotify e na Amazon Music. Né? E os cortes sempre no Instagram e no TikTok, @artigo1br. Tá? O 1 não é numeral, é nominal, tá? Artigo 1BR. Fala aí rapidinho a sua rede social pro pessoal lhe seguir também. Para vocês que estão aí, @professor João Antônio, no Instagram, no YouTube. Né? Eu tenho muitas aulas disponíveis lá no YouTube de matemática, de um bocado de coisa para quem quiser. É um grande prazer, foi uma satisfação enorme. E vamos endireitar o Brasil? Vamos lá. Muito bom. A todos vocês que estão em casa, estão me ouvindo, muito obrigado pela tua audiência, obrigado por estar aqui conosco. Tenho certeza que você se deliciou aqui com o que foi colocado na mesa, com essa figura maravilhosa que é o professor João. Com certeza. Não esqueça o like, tá? A gente precisa muito do seu apoio. Não custa nada, é de graça. Você ajuda a gente e a gente traz informação para você. Até a próxima. Artigo 1. Todo poder emana do povo.